Depois do empate trágico contra o Vila Nova, os bastidores do Grêmio já falam em mudança. Mudança essa que deve acontecer em São Januário, caso não tenha outro resultado se não for a vitória. A gente vai falar sobre isso. O ambiente do Grêmio está tenso. As torcidas organizadas do Grêmio prometem protestos em Porto Alegre na chegada dos jogadores e da comissão técnica. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho. Eu volto depois da vinheta. Solta a intro! Péssimo resultado ruim, empate contra o Vila Nova que está na zona de rebaixamento da Série B. O Grêmio estacionou, o Grêmio não venceu, mas o assunto de agora não é o jogo, o assunto de agora não é o empate, o assunto de agora é os bastidores depois do empate. Por quê? Porque uma mudança se aproxima, uma mudança é eminente, pode acontecer dentro do vestiário de São Januário. O limite, o tempo restante que Roger, Denis, comissão técnica, alguns jogadores têm é até o Vasco da Gama. A gente vai falar sobre isso. O Grêmio contra o Vasco da Gama, com qualquer tipo de resultado, se não tiver vitória, e que com esse futebol, sejamos claros, não vai ter. É possível até tomar uma goleada do Vasco em São Januário, que estará completamente lotado. A mudança é eminente. Roger, Denis, comissão técnica, jogadores estão a um jogo de ser todos demitidos. Todos podem cair contra o Vasco da Gama, ainda no vestiário de São Januário. Até lá, a tendência é que não tenhamos mudança, mas os bastidores do Grêmio já falam que após Vasco da Gama, se não tiver vitória, deve ter mudança e o substituto deve ser Renato Gaúcho. A gente vai falar sobre isso porque temos informações de pessoas próximas ao Renato. Pessoas próximas ao Renato que nos relataram informações importantes que a gente vai te passar agora. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho. Somos um canal independente, precisamos da sua inscrição. Então, chegou agora, deixa o like e se inscreva no canal. Renato Gaúcho deve ser o próximo comandante do Grêmio caso não haja vitória contra o Vasco da Gama no próximo jogo do Grêmio em São Januário. O Grêmio não volta hoje a Porto Alegre. Deve retornar, deve chegar em Porto Alegre amanhã e com protestos, beleza? Por quê? Porque a gente tem acesso a algumas torcidas uniformizadas do Grêmio. Estamos em alguns grupos de WhatsApp das torcidas organizadas. Geral e companhia preparam protesto forte, finalmente, contra a direção do Grêmio. Vai acontecer. Jogadores, direção, comissão técnica, se preparem, porque vocês, ao chegar em Porto Alegre, vão ter uma pressão gigante. Vamos ter protestos. Eu até achei calmo demais os últimos jogos. Acabou a calmaria. Vai ter o famoso protestão pedindo mudanças e a gente vai acompanhar todas essas mudanças que podem acontecer no time do Grêmio. Mudanças essas que devem acontecer contra o Vasco da Gama. Não há outro resultado para não ter mudanças que não seja a vitória contra o Vasco. E convenhamos, com esse futebolzinho que está jogando, com as escolhas que o Roger está fazendo, é muito provável que tenhamos mudança já em São Januário. O Grêmio não deve ganhar do Vasco, o Grêmio inclusive deve perder do Vasco, deve se distanciar do G4 e o nome de Renato Gaúcho é fortemente falado nos bastidores do ambiente, da arena e do Grêmio. Pessoas próximas ao Renato já confidenciaram a jornalistas, por exemplo, ao Vaguinha, que publicou um vídeo em seu canal hoje, nesta noite, ainda depois do jogo, falando sobre isso, que
o Renato aceitaria treinar o Grêmio novamente. Mas nas condições dele, e sabemos qual é as condições dele, né? Sair todo mundo, chave do vestiário na mão dele, ele comanda, ele manda, ele traz os caras que ele quer. Então, Benítez, Campas, Thiago Santos e mais alguns podem já começar a preparar a malinha, porque devem estar de saída caso o Renato realmente seja contratado. Isso deve realmente acontecer. O Roger não deve permanecer no cargo, beleza? Isso é uma leitura do ambiente do Grêmio. O Roger não deve conseguir se manter no cargo, deve realmente perder para o Vasco da Gama. A tendência é que o Grêmio perca para o Vasco da Gama e a tendência é que Roger seja anunciado um dia depois da derrota, do empate lá em São Januário. A demissão de Denis e Roger deve acontecer ainda dentro do vestiário de São Januário. Então, o ambiente do Grêmio se prepara para uma mudança geral. Protestos vão acontecer. A torcida do Grêmio está se mobilizando para protestar contra a direção omissa do Grêmio. Então, vamos aguardar. Os próximos dias vão ser definitivos. E o Grêmio deve perder para o Vasco, deve se distanciar do G4. O Renato chega, vai ter muito trabalho para colocar esse time dentro do G4, mas é o melhor a se fazer. Eu já teria demitido hoje para ele chegar amanhã para começar um trabalho, mesmo tendo o Vasco pela frente, de repente para tentar buscar pelo menos um empate contra o Vasco. E na minha humilde visão, eu já tô querendo que o Grêmio tome uma lapada do Vasco para cair de vez a máscara de todo mundo, para que se limpe realmente o que precisa ser limpado. Então, o ambiente já fala em Renato, já fala em demissão de Denis, em demissão de Roger. Vamos aguardar. É questão de tempo, é questão de horas, é questão de dias para isso acontecer. E o dia e a hora está marcada. São Januário, vestiário pós-jogo. Se não tiver resultado, qualquer que seja, além da vitória contra o Vasco, sai Denis, sai Roger, sai todo mundo e chega Renato. Deixa o like, compartilha o vídeo. A gente volta daqui a pouco. Um abraço, valeu! Fui!